Meu nome é Ricardo, eu sou um dos diretores aqui do Instituto Ave Maria Homeschool. Uma grande satisfação ter a oportunidade de estar conversando com vocês, compartilhar a nossa experiência sobre essa modalidade educacional conhecida no Brasil como educação domiciliar. No mundo, o nome famoso é Home School, traduzindo no português, o nome mundial é Escola em Casa. Mas no Brasil nós temos a modalidade da educação escolar e por isso o MEC chamou o homeschool no Brasil de educação domiciliar, correto? Então, por isso nós temos duas modalidades aí. Então, já começamos a nossa reunião esclarecendo se alguém falou para você já assim, mas o homeschool não é uma modalidade permitida no Brasil. Então, já está liquidada essa resposta aí, nessa dúvida já existe a modalidade escolar e a modalidade domiciliar, correto? Começa essa reunião dizendo assim, que o pessoal diz assim, poxa, vocês no Instituto Ave Maria são contra a escola? Nós não somos contra a escola, de jeito nenhum. A escola sempre vai existir, o homeschool não vai, a educação domiciliar não consegue atender a demanda de todas as famílias, por vários motivos. A família não tem tempo, a família não tem estrutura, a família não tem organização, não tem vontade, enfim. E existem escolas e escolas, então nós não somos contra a educação escolar. Nós somos, assim, a favor de uma educação de altíssima qualidade, que teu filho tem direito, e da liberdade das famílias educar seus filhos em casa, de exercer o seu direito prioritário de educar o filho em casa e, se te quiserem, a opção de colocar na escola, que é exatamente neste sentido que é o direito educacional das famílias. Não é que a família tenha o dever de colocar na escola, é a opção de educar em casa. A família tem o dever de prover educação para o filho e pode optar em fazer isso através da escola. Correto? Então, se a família quiser educar em casa, a prioridade é educar em casa. A opção da escola. A escola é um recurso para ajudar a família, caso a família não queira ou não consiga realizar o seu dever de educar os filhos, prover educação para os filhos, correto? Então, a escola é um fornecedor, um auxiliar ao fornecimento do direito educacional da criança. E nós vamos explicar isso direitinho para vocês entenderem e ficarem bastante tranquilos com relação a isso aí. O pessoal fala que a gente fomenta o homeschool e não é verdade, né? Porque nosso objetivo, em lugar nenhum está escrito no nosso site assim, você gostaria de ser convencido a praticar homeschool? Não está escrito isso lá. Está escrito, você já pratica homeschool, mas não tem certeza que está fazendo tudo certo? Gostaria de praticar, mas não sabe como? Então, talvez a gente possa te ajudar, correto? Então, se for esta uma das duas opções, tudo bem. Tem gente que gosta da educação domiciliar, tem gente que não gosta. Tá? Quem não gosta, fica na escola. Quem tem interesse ou que prefere educar em casa, é aqui que você deveria estar. Agora, só para fazer uma provocação, né, porque a gente diz o seguinte, quando você faz uma coisa boa, você tende a estimular para que as outras pessoas façam uma coisa boa também. Então, o fato é o seguinte, que a educação domiciliar no mundo, como as escolas sabem que podem perder os filhos para os pais, isso é muito claro em muitos países, as escolas se esforçam para dar na escola uma educação que seja, no mínimo, tão boa quanto a educação dada pelos próprios pais em casa. E por isso os países onde o homeschool é amplamente praticado, a posição no PISA, a qualificação, o exame que mede a qualidade da educação no país, nesses países é maior, é melhor. Né? Porque a preocupação da escola não é saber se eu vou perder meu filho, o aluno, para outra escola. A preocupação da escola é o seguinte, né? Se eu não der uma boa educação, o pai tira de casa, da escola, e educa em casa. E todos os pais podem fazer isso. Então, a escola se preocupa e é isso que vem acontecendo. Na verdade, quem promove o homeschool é, às vezes, a própria escola. Cada vez que acontece um escândalo, né, de uma escola, viraliza alguém da escola doutrinando crianças, alguma criança sofrendo algum tipo de agressão, né, alguma coisa que assusta pai e mãe, ou no próprio dia a dia da educação escolar, que o filho vive na escola e não tem o devido suporte, é isso que faz com que os pais optem, né, por educar os filhos em casa, a exercer esse direito prioritário. Essa reunião, nós temos a seguinte estrutura. Como nós já temos experiência
Para ter sucesso no homeschool, nós já fazemos isso há bastante tempo, nós temos uma pauta de reunião, o conteúdo que eu vou estar explicando para vocês aqui. O pessoal pergunta no nosso WhatsApp, eu só tenho uma dúvida sobre o homeschool. Qual que é a dúvida? Eu queria saber como é que funciona. A resposta é simples, né? Você estuda o que tem que aprender e ensina para ele. É assim que funciona. Né? Daí vem assim, mas é permitido no Brasil? É conhecido pelo MEC? Meu filho vai conseguir fazer faculdade se eu quiser voltar para a escola. E se eu receber o visita do conselho tutelar, eu vou perder o guarda do meu filho? Não dá para responder, explicar o homeschool. Quem tiver interesse em entender realmente o que é educação domiciliar, não tiver só assuntando como curioso, tem que participar de um treinamento como esse. Antes de existir o Instituto Ave Maria, existiam pessoas que davam esse treinamento e cobravam para dar esse treinamento. E cobravam em torno de R$ 400 por pessoa. Então, quer dizer, uma noite como essa, o cara faturava 15, 20 mil reais só dando treinamento. E a gente faz isso de graça porque a gente sabe que muitos pais não têm condição de fazer esse investimento antes. Então, a gente também não quer que ninguém contrate o nosso serviço sem ter o devido orientação. Então, fica a dica aí também, ninguém consegue contratar o Instituto Ave Maria se não passar por esse treinamento antes. Né? Nossa, como vocês são chatos e exibidos. Não é porque nós somos chatos e exibidos, é porque nós não queremos o seu fracasso. O pai e a mãe que não participam desse treinamento, depois vai vir assim, eu participei do treinamento, mas eu só tenho uma dúvida e vai me perguntar alguma coisa que nós explicamos aqui nesse treinamento. E você sabe qual que é a orientação de todas as pessoas que trabalham no Instituto Ave Maria, quando você faz a pergunta de uma coisa que a gente explica nesse treinamento? Volta lá no agendamento e participa do treinamento com o Ricardo de novo. Por quê? Porque se o pai e a mãe falam assim, mas eu não tenho tempo de ficar participando de live, de ficar participando de treinamento. Ótimo, essa resposta é maravilhosa. Entenda com o maior carinho de quem não é responsável e quem quer o teu bem. A resposta que eu vou te dar. Se você não tem tempo, 3 horas, pelo menos, para participar de um treinamento como esse e de prestar atenção, então seja hora de você falar assim, eu não vou fazer homeschool. Porque 3 horas é o que você vai fazer com o teu filho todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né, do dia 1º até o dia 30, toda semana. Você vai ter que sentar com o teu filho ou seus filhos, né, e ficar 3 horas ali estudando com eles, ajudando eles na dinâmica pedagógica. A resposta para um pai que fala assim, eu não tenho tempo para participar de live, vocês ficam forçando a gente participar de live e a gente não quer. Tá bom, então você não quer praticar homeschool. Você quer colocar o teu filho numa sala de aula que alguém cuide dele para você. E é assim que vai ser na escola só, porque na educação domiciliar o assunto é com você mesmo. Correto? O sucesso do seu homeschool, parabéns para você. O fracasso do seu homeschool, problema teu. Né? Você que se entenda que as autoridades vão querer questionar porque o teu filho não está recebendo a educação que ele tem direito. Simples assim. E o que acontece que é pior. Eu me sinto extremamente triste quando o pai ou a mãe diz que não consegue participar desse treinamento direito. Porque fala assim, eu trabalho o dia inteiro, eu cuido de um monte de coisa, eu tenho um compromisso com a família, eu estou cansado. Veja bem, será que nós aqui, eu também não estou cansado? Será que eu não trabalhei hoje o dia inteiro? E eu vim aqui para compartilhar gratuitamente uma experiência com vocês. E aí o que acontece? O pai ou a mãe que fala que não tem tempo de ouvir as minhas explicações gratuitas que vão contribuir para o sucesso da educação da vida do teu filho, eu falo assim, poxa vida, né? Eu queria ser que nem esse cara, importante que nem ele. Pena que eu sou tão insignificante de ter que compartilhar minha experiência gratuitamente para uma pessoa que não tem tempo. Um puxãozinho de orelha de amigo, porque aqui no Instituto Ave Maria você vai encontrar pessoas que realmente estejam preocupadas com o sucesso do teu homeschool, da sua educação domiciliar. Tá? Então, participem com bastante carinho, com bastante atenção. Vocês estão na tranquilidade da casa de vocês. Se você estivesse participando, contratando uma escola para o seu filho, você tem que marcar um horário com a escola, ele tem que se deslocar da tua casa até na escola para fazer uma primeira reunião de alinhamento, ia ficar lá algumas 2, 3 horas também, ia ter que se deslocar da escola, voltar para a tua casa e ia perder um período do seu dia para conhecer uma coisa que você já conhece, que é o sistema da educação escolar. A educação do domiciliar do Instituto Ave Maria, nós fizemos uma coisa extraordinária. Em 3 horas, eu te transformo num especialista em educação domiciliar. Se você participar com atenção nessa reunião,
dessa reunião e depois der uma estudadinha no material que a gente vai colocar no grupo do WhatsApp para vocês, a semana que vem, se você quiser, você pode vir aqui no meu lugar fazer essa live. E você vai conseguir, né, transmitir o conteúdo para todo mundo. Você vai se tornar professora de homeschool também. Confia na gente, a gente tem experiência, a gente se esforçou para fazer sempre o melhor para vocês. Obviamente, a gente sempre tem muito para melhorar, mas o objetivo nosso aqui é realmente estar levando o melhor para vocês e de forma mais objetiva possível, correto? Naquilo que é possível, a gente dá uma resumida. Aquilo que não é, a gente vai do jeito que dá. Como é que funciona essa reunião? São muitas dúvidas, tá? A lista é grande, são mais de 20 itens que nós temos que explicar para vocês. Então, é realmente uma pós-graduação aqui a respeito da educação domiciliar. Vou sair daqui especialistas mesmo. Vamos lá. Primeira pergunta que o pessoal tem. Homeschool é permitido no Brasil? Sim, mas nós vamos, obviamente, detalhar essa explicação, né? Porque existe uma informação que é acadêmica, uma que é filosófica e outra que é espiritual, né? Porque assim é necessário a educação para o perfeito entendimento. Porque uma produz conhecimento, outra produz inteligência, a outra sabedoria. E é assim que é a educação que você vai ter que realizar com seus filhos. Então, se eu dizer simplesmente que é permitido no Brasil, vai ser informação acadêmica. É informação que te interessa. Mas você precisa saber por quê. Essa é filosófica. E você precisa saber por quê que ela é do sentido, inclusive, espiritual, né? Transcendental da coisa. Então, é reconhecido pelo MEC? Também. Meu filho vai conseguir passar na faculdade? Vai ter acesso à faculdade? Essa pergunta, ela tem algumas nuances, né? Ela tem até uma certa malícia nessa pergunta, quando o pai faz essa pergunta para a gente, porque o pai e a mãe pensam que você coloca o filho na escola para ele passar no vestibular. Essa é a mentalidade que hoje a educação no Brasil ela trouxe para as famílias, de que eu ponho meu filho na faculdade porque o importante é passar no vestibular, o resto a gente vê depois. Se ele vai ser uma pessoa com espiritualidade, se ele vai ser religioso, se ele vai ser do bem, se ele vai ser do mal, se ele vai saber quem que ele é, se ele vai saber se ele é homem, se ele é mulher, se ele é isso, se ele é aquilo, né? Isso aí a gente vê depois. O importante é passar no vestibular. Não, 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 não. A formação ela começa integral desde o começo. Não somos nós que inventamos o Instituto Armarinho. Quem inventou isso, em primeiro lugar, foi a Constituição Federal do Brasil. O artigo 205 da Constituição Federal, tá vendo como é que uma coisa puxa a outra? Não estou falando de legalidade, mas no assunto faculdade. Percebe? Como é que então as coisas são complexas, né? Acesso à faculdade. A Constituição Federal ela diz o seguinte, que a educação tem que ser com vistas ao desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Então, a própria Constituição Federal estabelece 3 objetivos para a educação. Então, quer dizer, quando alguém pensa que eu coloco meu filho para passar no vestibular, para passar na faculdade, ela está olhando só o objetivo qualificação para o trabalho. E cadê os outros 2 objetivos? O conhecimento acadêmico, como eu já dei uma dica para vocês, né? E aqui está a explicação. Então, nós temos desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E todos esses atributos relacionados à educação. Isso aqui está neste livro, explicadinho, detalhado, só para vocês terem uma ideia, para vocês começarem a entender o que é educação. Você dá uma olhada nesse quadro, esse quadro é o resumo. Isso aqui seria o conhecimento acadêmico. Você olha, você até consegue fazer, mas só que você não sabe o que você está fazendo. Eu preciso de mais... Esse livro tem 70 páginas. Eu preciso de mais 69 páginas para explicar o porquê disso, no sentido filosófico e espiritual. Então, para você ver que como é que o conhecimento acadêmico ele é pequeno no que diz respeito à formação da inteligência e desenvolvimento da pessoa e a formação espiritual. Quando a pessoa faz essa pergunta para a gente, meu filho vai conseguir passar na faculdade, é meio que a pessoa faz a pergunta como se fazendo uma pressuposição que não é verdadeira. Porque a pessoa fala assim, se meu filho fizer homeschool, ele vai passar na faculdade? Porque dá a entender que, se ele estiver na escola, ele vai conseguir passar na faculdade. E será que isso é verdade? Nós vamos entender hoje, então, como é que funciona a educação e como é que ela realmente forma o ser humano e ela forma a pessoa para ela conseguir uma profissão e prosperar na vida em todos os sentidos, correto? Porque o que acontece? Se você vem para a educação domiciliar com o único objetivo pobre de substituir a escola, então não venha para a educação domiciliar.
Você tem que fazer melhor do que a escola faz. E quando você faz melhor, você consegue se apropriar, a sua família inteira, de uma educação que nem você, pai e mãe, tiveram quando seus filhos foram estudantes escolares. Então, a pergunta aqui, ele vai conseguir prestar vestibular? Sim. Vai conseguir escrever esse vestibular? Sim. Ele vai fazer a prova? Ele vai conseguir a vaga? Sim. E ele vai conseguir fazer a matrícula na faculdade? Vai ter uma declaração de conclusão do ensino médio? Se a escola, se a faculdade pedir? Sim, também. Então, vamos lá que nós vamos explicar tudo direitinho. Como é que eu faço para voltar para a escola? Caso eu precise, caso eu queira, caso meu filho não se adapte, caso a gente não goste do Instituto Maria. Vamos lá. Do mesmo jeito, como é que é essa pergunta? É mais ou menos assim, meu filho estudou quinto, sexto, sétimo ano no homeschool. E agora eu preciso voltar para a escola. Ele vai perder esses anos, vai ter que voltar no quinto ano, ou ele vai conseguir matricular no oitavo ano? Bom, do mesmo na escola, né? Se ele estudou o quinto, o sexto e o sétimo, estudou e aprendeu, então no homeschool não é diferente. Se ele estudou o quinto, o sexto, o sétimo na educação domiciliar e aprendeu, ele vai fazer a progressão no sistema, na modalidade escolar e vai seguir para a oitava etapa na modalidade escolar. E se quiser voltar para o homeschool, vai voltar na nona etapa. E se quiser voltar para a escola, vai voltar no primeiro colegial. E assim por diante, porque o que interessa é ter estudado e aprendido. É isso que promove a progressão, não é nenhuma outra coisa. É o aprendizado, que está na cabeça da criança, correto? Nós vamos explicar, então, isso direitinho. Como é que funciona a questão da burocracia, da documentação, do histórico educacional? Eu preciso informar alguém que estou praticando homeschool? Não preciso informar ninguém por enquanto, mas a gente vai estar explicando também como é que é isso aí. O que fazer caso eu for notificado pelo Conselho Tutelar, receber uma visitinha lá do Conselheiro Tutelar? Não precisa se preocupar muito com isso, porque o papel do Conselho Tutelar ele é muito nobre. O Conselho Tutelar ele exige para fiscalizar se os direitos da criança estão sendo preservados. O grande problema é o que acontece. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês, porque isso vale para tudo na vida e para este treinamento e para o teu homeschool vai valer mais do que nunca. No mundo existem 3 tipos de pessoas. Existe o competente, o incompetente e o mal intencionado. Quem que é o competente? O competente não é uma pessoa que sabe de tudo, mas é uma pessoa que ela é orientada pela virtude. Existem 4 virtudes. A virtude da prudência, que orienta você não dar opinião se não tiver certeza. Porque você, uma pessoa prudente sabe que qualquer coisa que ela fala influencia para o mal ou para o bem a coisa. Então, ela toma cuidado para dar orientação. Quando ela não sabe, ela fala o famoso eu não sei. O incompetente adora dar opinião. Ele sabe de tudo, mas, na verdade, só fala porcaria, só fala abobrinha, só desorienta. O competente é orientado pela virtude da temperança, ele tem equilíbrio, pela virtude da justiça, pela virtude, né, da temperança, da justiça, da fortaleza e da prudência. Então, quer dizer, ele é orientado por virtudes. Então, este é o competente. Quando ele não sabe alguma coisa, ele busca saber, ele busca informação, e ele vai se tornando cada vez mais competente. Existe o incompetente. O que é o incompetente? É aquela pessoa que não se aprofunda, que vive de opinião, que vive do que os outros falaram. Alguém chega para um incompetente e fala assim, a lei diz que a criança tem direito à escola. O incompetente nunca leu a lei, ele sai falando para todo mundo com maior convicção que é verdade. Só que isso não está escrito na lei. O que está escrito na lei é que a criança tem direito à educação. Existe o terceiro tipo de cara. Existe o mal intencionado. O que é o mal intencionado? O que é o mal intencionado, às vezes, ele é até inteligente, mas ele sabe o que é a verdade, mas ele não concorda com a verdade por qualquer viés que ele tem, e ele resolve ser do contra. E ele, sabendo a verdade, ele fala que não é, ele conta mentira. Então, enquanto o incompetente se apoia na verdade, o competente, o mal intencionado se apoia na mentira. Está claro esses 3 tipos de pessoas? Então, você não tem que ter medo do Conselho Tutelar Institucional. O Conselho Tutelar Institucional é maravilhoso. O problema é que no mundo existem esses tipos de 3 pessoas. Esses 3 tipos de pessoas estão no Conselho Tutelar, está no trabalho onde a gente trabalha, está no clube onde a gente frequenta,
está no hospital, está no barzinho, está na lanchonete, está na loja, está no supermercado, está na oficina mecânica, está no judiciário, está no legislativo, está na escola. Então, esse tipo de três tipos de pessoas estão totalmente em todos os lugares. Então, existem esses três tipos de pessoas. E o problema qual que é? Que quando alguém fala do conselho tutelar, é porque no mundo é mais ou menos assim, é que nem o Pareto, né? Você talvez não aprendeu o que é Pareto na escola, mas o seu filho vai aprender no Instituto Ave Maria o que é Pareto. Pareto é um matemático que ele entendeu uma frequência de proporcionalidade nas coisas. Então, 20% é competente, 80% é incompetente ou mal intencionado. Percebe? Então, nós vamos entender isso aqui. Então, não tenha medo do conselho tutelar, porque a instituição do conselho tutelar tem que cumprir a lei, apesar do conselheiro talvez ser incompetente ou mal intencionado. Qual tipo de suporte jurídico o Instituto dá para a família? A gente vai estar orientando vocês. O que seria um polo? Um polo no Instituto Ave Maria é uma forma da gente pegar, reunir as famílias de modo geográfico. Então, no Brasil tem 5.060 cidades. Só para você entender como é que o homeschool é uma curiosidade no Brasil, todos os dias, todos os estados brasileiros acessam o site do Instituto Ave Maria. Se eu juntar aqui no Instituto Ave Maria, o site do Instituto Ave Maria, as nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, são mais de 10 mil acessos dia. São quase 400 mil famílias acessando o Instituto Ave Maria por ano. Se eu colocar que cada família tem 4 pessoas, são mais de 1 milhão de pessoas. Eu falo para vocês que no Brasil tem mais de 20 milhões de famílias homeschoolers, 10% da população. Você vai começar a praticar homeschool, você vai começar a encontrar família educadora em tudo quanto é lugar. É incrível. É que nem quando você comprar um carro novo, você descobre que quanto existe aquele carro. Você começa a prestar atenção e descobrir quanto isso é comum, mais do que você imagina. E aí, o que acontece? Nós fazemos matrícula aqui no Instituto Ave Maria todos os dias do ano, de segunda a sexta. Só não faz sábado, domingo, feriado, porque a gente não trabalha. Aí aproveito para dar aquela resposta. Eu estou preocupado porque nós já estamos no mês de maio e eu vou começar o ano letivo atrasado no homeschool. Não, senhor, não, senhora. Tá vendo como é que é importante você não perder essa reunião, nem um pedacinho dela, porque a gente vai colocando informações vitais ao longo dela, à medida que a gente vai falando dos temas. O ano letivo, de acordo com a lei brasileira, ele não tem dia para começar. Ele tem dia para terminar. Mas, Ricardo, toda escola começa no mês de fevereiro e termina em dezembro. Como assim não tem dia para começar? As escolas fazem isso por uma questão de tradição e conveniência. Por que tradição e conveniência? Porque as escolas públicas, elas fazem a convenção de iniciar esse ano letivo dentro desse período anual. E as escolas particulares seguem o modelo estadual por questão de conveniência, mas não precisaria. Por que, então, quando que o ano letivo pode começar? Qualquer dia. E quando ele termina? 200 dias letivos depois. Mas esses 200 dias letivos são 10 meses. Mas 10 meses são 300 dias, tá bom, mas né? Você não estuda sábado, domingo, feriado, correto? Então, se eles contar o sábado, domingo, feriado, de 200 dias letivos, vira 10 meses, que são 300 dias corridos, mas letivos ou úteis, 200. Tá certo? Tá entendido isso? Então, quer dizer, o teu homeschool, ele começa semana que vem, né? Se você pegar, fazer o treinamento hoje, entendeu? Tudo bem. Semana que vem, terça-feira, você faz o treinamento com a área pedagógica, vai aprender a usar o sistema Ave Maria, vai aprender a usar, acessar primeiro o material didático que a gente vai fornecer PDF e vai começar o teu homeschool a semana que vem e vai terminar daqui 10 meses. Beleza? E assim é a vida. Ah, mas eu quero dar uma adiantada para o ano que vem começar em fevereiro. Dá tempo ainda. É possível também. Você tem que cumprir o conteúdo curricular. Aí fica a dica. O que eu tenho que ensinar no homeschool? O homeschool, ou educação domiciliar, é uma modalidade de ensino no sistema educacional brasileiro. E o teu filho tem direito a um padrão educacional. A lei diz que o teu filho tem direito à educação básica ou ao ensino regular. Muita gente diz que tem direito à escola, e você fala que não é escola, que é educação básica ou ensino regular. Esses sim são sinônimos. Assim, não, mas escola também é sinônimo de educação básica. Bom, dizer que escola é sinônimo de educação básica seria dizer que pizza e pizzaria são a mesma coisa. Pizza e pizzaria é a mesma coisa? Não, não, pizza é um negócio que você come. E a pizzaria é um lugar que produz pizza.
é o lugar mais comum onde a gente come pizza, né? O lugar mais comum você comer pizza ou é lá na pizzaria ou pedindo em casa, né? No Disque Pizza. Beleza? Mas você pede na pizzaria também. Mas você pode comer pizza na padaria, não pode? No clube, na rodoviária, na lanchonete, no boteco da esquina, né? Você pode comprar no supermercado e fazer na sua casa. Então, quer dizer, não existe uma lei que diga que você só pode comer pizza na pizzaria. Assim como não tem uma lei que diz que você só pode dar educação domiciliar, educação básica, ensino regular só na escola. O que a lei diz é que você tem que dar educação básica para o teu filho. Então, o padrão educacional brasileiro, chamado educação básica, é o quê? É o que teu filho, você aprendeu na escola. Então, fica a dica. Como é que eu educo meu filho na escola? Só para terminar essa explicação. Lembra do competente mal intencionado? O competente sabe que pizza e pizzaria não é a mesma coisa, sabe que escola e educação não é a mesma coisa também. O competente vai lá no dicionário para saber o que é educação. E vê que no dicionário está escrito educação é o culturamento da pessoa. E vai lá no dicionário e vê que escola ou é uma empresa ou é um prédio. Então pergunta, teu filho tem direito a um prédio? Teu filho tem direito a uma empresa? Não, teu filho tem direito a culturamento, não é? Então já fica claro aí que não são a mesma coisa. E não é isso que está escrito na lei. Ah, mas depende muito de como as pessoas interpretam a lei. Não, senhor, não, senhora. Pequena aula de direito para vocês. A lei tem que ser entendida ipsis literis. Então, quando você lê uma lei, ipsis literis é o pé da letra. Você leia a lei e tenta entender o que está escrito no sentido básico e objetivo da palavra. Qualquer coisa que alguém tente fugir do significado básico do dicionário é enrolação, percebe? Então, a criança tem direito à educação. A criança tem que ter acesso ao ensino regular ou à educação básica. E o padrão da educação básica é igual na escola. A criança tem direito ao ensino regular, tem que receber o ensino regular a partir dos 4 anos. Então, 4 anos de idade é quando o teu filho começa a ter direito a um ensino estruturado de acordo com o padrão educacional brasileiro. Então, com 4 anos de idade, quando uma criança... O sistema educacional brasileiro ele é muito bem feito mesmo. O problema, às vezes, é o conteúdo que é malicioso e, às vezes, a pessoa que vai transmitir o conteúdo que é mal intencionada. Mas o padrão educacional brasileiro é muito bom. Por quê? Porque você tem o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Olha que legal. E, às vezes, o pessoal separa até o fundamental como 2 ciclos, né? O fundamental 1 e 2. Por que isso? Porque o ser humano tem uma idade infantil, uma idade criança, uma idade adolescente, depois uma idade adulta. Não é assim que funciona? Então, uma educação infantil, ela tem uma abordagem infantil, uma pedagogia infantil. Uma educação de criança, uma pedagogia de criança. Uma pedagogia de adolescente, outra pedagogia. São formas diferentes. Você não vai ensinar uma criança de 5 anos de idade como você ensina um adolescente no colegial. E vice-versa. Seria considerar o adolescente como retardado da primeira educação infantil. Correto? Isso está errado. Então não pode. Então o seu filho tem direito a receber em casa o padrão educacional brasileiro, que é o ensino regular, a educação básica. Tá? E aí, por isso que o teu filho tem que ter um calendário educacional, tem que ter o conteúdo curricular. Qual a pergunta que vocês fazem? Meu filho vai conseguir sair do homeschool da quinta, sexta série para a sétima série na escola? Sim, porque ele vai estudar em casa o conteúdo curricular. Você pode pegar, comprar o material da escola e ensinar em casa, mas você tem que ensinar em casa o material inteiro, da quinta série. Qual que é o grande problema das famílias? Elas criam um currículo da cabeça delas. Ou elas têm 3 filhos, com 4, 5, 6 anos, junta todos os filhos, bate no liquidificador o livro e dá tudo junto misturado. Faz um mingau com o material. E não é assim que faz. Você tem que ensinar para o filho de 5 anos o conteúdo de 5 anos, de 6 anos, de 6 anos, de 7 anos, 7 anos. Se você não fizer isso, você está negando para o teu filho a educação que ele tem direito. E é impossível fazer o rastreamento de perceber que está fazendo certo. E aí você perde o direito de educar filho em casa. Estou explicando para vocês o modelo de educação que o seu filho tem que receber. Porque eu estou aqui falando sobre o polo. Então, quando a gente fala de polo, já aproveitei então para explicar que existe muita gente interessada na educação domiciliar, querendo aprender esse direito prioritário da família. O que é legal a gente dizer, então?
que todos os dias nós temos famílias do Brasil inteiro que acessam, e também fora do Brasil. 80% dos países do mundo acessam o site do Instituto Ave Maria todo ano. Toda semana a gente matricula alguém que não é do Brasil, mas lógico que é um brasileiro. A mais radical é uma da Sibéria, que começou esse treinamento com a gente às 7 horas do Brasil, mais 4 horas da manhã lá na Sibéria. Então, você está achando ruim, né? Lembra que o cara da Sibéria começou às 4 horas da manhã, e lá estava menos 20 graus Celsius, abaixo de zero. Então, estava bem frio e ela participou do treinamento com a gente, tranquilinho. Né? Temos uma família que, semana passada, matriculou com a gente, que mora em Londres. Isso para mim, lá em Londres, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem mais de 200 mil famílias, que ele está até querendo montar um polo lá. Então, a ideia é? A gente está começando a estruturar atividades para que as famílias se reúnam, pelo menos para celebrar o aniversário. Sabe, aniversariante do mês? Pelo menos assim, começa com o aniversariante do mês. Todo mundo organiza uma região, um lugar para fazer o aniversário das crianças para se conhecer. E depois, daí para frente, o que rolar é lucro, correto? Mas a gente tem dicas para ajudar você a se organizar dessa forma aí. Então, o polo onde você vai estar colocado, inserido, é o polo do seu DDD. Porque você sabe que a sua cidade tem um DDD e as cidades vizinhas também. Então, a gente consegue alcançar a maior quantidade de pessoas e ter uma quantidade menor de polo, porque se tivesse 5.600 polos, a gente ia ficar doido também. Então, vão ser só uns 80, 90 polos, no caso aí, que a gente consegue administrar melhor para ajudar vocês no sucesso dessa interação, dessa socialização entre as famílias aí. A pergunta próxima aqui é o seguinte: o que é o homeschooling católico? Eu não sou católico, Ricardo. Eu vou conseguir usar o sistema Ave Maria? Eu posso? O Instituto Ave Maria aceita a minha família? O fato de eu não ser católico? Veja bem, a educação domiciliar é uma modalidade de ensino que o pai constrói, ele que dá o acabamento final da educação. Ele que põe a cereja do bolo para ficar perfeito. E nós vamos explicar como é que você constrói esse castelo aí. Nós temos famílias, só para tranquilizar um pouquinho nessa questão, de todas as denominações religiosas que possa imaginar, por incrível que pareça, estudando com a gente. Mas, assim, estatisticamente falando, nós temos 40% do nosso público é católico, mas se a gente parar para pensar que é uma formação católica, a maioria dos católicos nem sabe o que é ser católico. É meio católico de missa e olha lá, percebe? Então, eu acabo aprendendo também o que é isso aí. 40% das famílias que estão com a gente são evangélicos de muitas denominações. Temos até pastores e pastoras que estudam com a gente e recomendam. Teve uma pastora aqui que falou assim que ela está criando a comunidade do Ave Maria Gospel. Eu falei, agora você tem que me contar como é que é isso aí, né? Porque elas adoraram estudar o sistema Ave Maria, a nossa pedagogia e tudo mais, e elas estudam e tudo bem. Tá? É importante que as crianças estão sendo bem formadas. E aí a gente tem outras pessoas que não são católicas, que são espíritas, né, às vezes kardecistas ou não e tal. Enfim, né, temos até a família Hare Krishna e tal. Mas o que acontece? Por isso que a gente recomenda você fazer o passo a passo conosco. Por quê? Porque o primeiro passo hoje é você entender o que é educação domiciliar. Você vai entender a estrutura desse projeto. Então, você já está recebendo várias doses de informação que daqui a pouco vão criar musculatura no teu entendimento, no teu conhecimento do que é, como praticar a educação domiciliar com a sua família. O próximo passo seria você fazer uma adaptação conosco para saber se a nossa pedagogia na prática funciona. Porque uma coisa, eu posso te explicar a teoria de andar de bicicleta, te mostrar a bicicleta, mas você só vai conseguir entender o que é andar de bicicleta na hora que você sentar com seu bumbum no selim e sair dando umas pedaladas. Aí você vai saber o que é andar de bicicleta. Ou se a bicicleta é gostosa, se ela não é, e tudo mais. Então, o homeschool é a mesma coisa, não adianta você ficar só na teoria. Então, a gente realmente recomenda que a próxima etapa seja na prática. Tá? Então, muito mais a ver com essa modelo de formação, tem a ver com o quê? Porque quando a gente mostrou nesse quadro aqui, para vocês, a educação tem que ser com vista ao desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Quando eu falo a qualificação para o trabalho, o objetivo constitucional aqui, ele é focado para a profissão. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser dentista. É mais ou menos isso aí. Aí vem assim, qual que é o conteúdo? O conteúdo acadêmico. Vai cair no vestibular? Vai. Então, você estuda.
Só que esse conteúdo acadêmico, ele é raso. E é geralmente um conteúdo que assusta muito mães, que acham que, assim, será que eu vou conseguir ensinar meu filho em casa? Tem um monte de coisa que eu não entendo, não lembro de matemática. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Existem 3 conteúdos: o acadêmico, filosófico e espiritual. O acadêmico desenvolve o trabalho, o filosófico desenvolve a cidadania e o espiritual desenvolve a pessoa. Não existe pessoa sem formação espiritual, porque o único ser espiritual criado por Deus foi o homem. A pessoa sem espiritualidade, ela fica no nível animal, movida pelos sentidos, pelo instinto. Ela tem até um pouco de inteligência, mas ela é um predador. Enquanto a pessoa que tem a formação espiritual, ela não é um predador, mas ela é um adestrador de feras. Correto? É diferente. Enquanto o predador ele quer comer todo mundo, o adestrador ele vai lá e amansa o leão. Calma, leão, vem aqui comer na minha mão, vem aqui, gatinho, Xanin, aqui, deita aqui, né? Me obedece. Porque eu sou uma pessoa e você é um animal. Está entendendo o que é a importância da formação dos 3 níveis? Uma formação que desenvolve a pessoa, que desenvolve o cidadão, que desenvolve o trabalhador. É um grande erro você achar que você está formando o trabalhador e que as outras 2 dimensões do ser humano vão ser desenvolvidas naturalmente por osmose. Isso jamais vai acontecer. E não está acontecendo, tanto que nós estamos vendo a qualidade do ser humano que tem nesse mundo hoje em dia. Muitos anos ficaram dizendo, temos que deixar o mundo melhor para os nossos filhos, e esqueceram de deixar filhos melhores para o mundo. E sem filhos bons, não haverá mundo bom para ninguém. Então, deixe filhos bons para o mundo, que o mundo será bom para todos os filhos. Entenda isso como, claro, a sua missão na educação domiciliar é essa aí. Tá bom? Então, vamos lá. Explicando aqui. Então, o conteúdo acadêmico, esse que você tem medo, é o que menos você tem que te preocupar. Por quê? Porque a gente classifica que o conteúdo acadêmico tem valor de ferro. Enquanto o conteúdo, por quê? Ele produz um conhecimento que é um conhecimento necessário para passar no vestibular. Mas ele não produz inteligência. Ele nunca vai formar um médico inteligente, nem sabe. Pode até formar um médico. Um cara que sabe cortar e costurar. Mas um cara, muitas vezes você vai pegar um médico e não sabe tirar pressão no paciente. Não sabe reconhecer um paciente tendo ataque cardíaco na frente dele. Isso está acontecendo demais. Pode pesquisar na internet. Pesquisa aí. Médicos não sabem fazer um diagnóstico de ataque cardíaco. Médico não sabe tirar a pressão do paciente. Digita aí no Google, você vai ver. Essas pessoas estudaram na escola, passaram no vestibular, se formaram como médicos. Sabem fazer as coisas, mas não sabem por que fazem. Não são inteligentes. Quantas vezes você conversa com médico, com advogado, com dentista, com engenheiro, e você percebe que está conversando com uma pessoa que não tem a menor condição. Não só competência profissional, mas como moral. Você não pode confiar no profissional que está te atendendo. Você percebe isso. Você percebe que não é digno de tua confiança. Não tem formação espiritual, não tem virtude. Então, o que acontece? O conhecimento acadêmico, ele é o mais fácil de você encontrar hoje. Hoje, nós temos um negócio que se chama aplicativo. Nós vamos te ensinar a encontrar conteúdos em aplicativos. Quanto mais cabeluda, mais complicada for a matéria, mais conteúdo acadêmico você vai encontrar gratuito na internet. Ou se você não quiser na internet, você pode entrar no Mercado Livre, ou entrar no OLX e tal, desapega e comprar um livro de outras editoras, que vão ser ricos em conhecimento acadêmico, mas extremamente pobres na parte filosófica e espiritual, que são capazes de desenvolver, o único jeito de desenvolver a inteligência e a sabedoria. Então, por exemplo, matemática, tem um aplicativo que chama Photomat. A pessoa tira a fotografia de uma equação matemática e ela consegue, o aplicativo resolve passo a passo a equação, explicando o raciocínio de resolução. Olha que moleza. Mas sabe onde está o problema? O problema está no conhecimento filosófico e espiritual. Porque o correto, antigamente, uma equação matemática ela não vinha com a equação pronta. Ela vinha com o enunciado. A pessoa comprou uma bicicleta. Essa bicicleta, né, ela era e ganhava 3 bicicletas e não sei o que, quer dizer, tinha um enunciado que a pessoa tinha que ler, interpretar e a partir do enunciado ela tinha que conseguir montar a equação. Essa educação não existe mais na escola. A equação vem pronta. A pessoa, 40% da população universitária é analfabeto funcional. O que é analfabeto funcional? Uma pessoa que se eu der para ela um texto desse tamanho para ela ler, ela vai ler,
e não vai conseguir falar o que está escrito. O que quer dizer esse texto? No homeschool, se você não sabe o que você está lendo, então não adianta nada você ler. Porque aprender a ler e a falar até papagaio, ler não, mas a falar papagaio aprende. O meu filho, com 7 anos de idade, já lia fluentemente. Ele pegava um texto como esse aqui e falava assim: nome do pai e do responsável legal. Ô pai, o que significa responsável legal? Responsável legal, conhecimento acadêmico, aprender a ler responsável legal. Conhecimento filosófico, o que significa ser responsável legal? Conhecimento espiritual, o que faz um responsável legal? O que faz um pai? Para que existe um pai? Qual a herança espiritual que um responsável legal tem que deixar ao seu filho? Aprender a ler responsável é facinho. Você aprende em 1 minuto. Explicar o que é responsável legal no sentido filosófico e espiritual, 20 minutos. Isso produz inteligência, isso produz sabedoria. Está entendendo o que é conhecimento acadêmico, filosófico e espiritual? Por que uma criança, você tem medo hoje, na sua educar seu filho, quando você se deparar com uma equação matemática escrita na apostila e não saber como resolve? Não tenha medo disso, porque isso você tem aplicativo. Isso você tem um monte de professor ensinando a fazer no YouTube, a gente vai mostrar onde você encontra. Nós temos vários conteúdos gratuitos do Khan Academy, no Seneca Learning, que vão enriquecer essa parte acadêmica, esse ferro. Por que ferro? Porque é fácil de encontrar e é baratinho, e às vezes até grátis. Mas você tem que ter medo do conteúdo filosófico. Você tem que ter, peraí, nenhum livro que eu estou encontrando por aí, eu estou encontrando enunciado que eu tenho que, a partir do enunciado, montar a equação. Ou a partir, você vai lá e recebe, o teu filho recebe um exercício de química e fala assim, explique a fórmula da água abaixo. Aí o teu tá lá, H2O, o teu filho tem que explicar 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, que se ligam através das... Agora, o que acontece? Quando o enunciado diz assim, a água é formada por quais elementos e por que esses elementos se ligam? A criança não vai saber o que é H, nem que é O, nem que é 2. Vai achar que é aquele refrigerante. Você está percebendo o que é conhecimento acadêmico, filosófico e espiritual? Então, eu estou falando isso para vocês. Por quê? Porque não tenha medo do conhecimento acadêmico. Esse é o mais fácil, e se você não aprendeu na escola, é porque a escola não ensinou para você e com certeza não vai ensinar para o teu filho também. Ou você acha que a escola melhorou? Então, quer dizer, agora você vai... O homeschool não é ensinar para o filho. Homeschool é estudar com o filho. O homeschool é redescobrir o interesse pelo aprendizado. Sabe qual é a pergunta mais perguntada na escola? Sabe qual é a pergunta mais perguntada na escola? É assim, aquela, professor, isso vai cair na prova? Essa é a pergunta. Sabe por quê? Porque o que cai na prova? Resolver explicar a fórmula pronta do H2O. Se o professor quiser explicar de onde veio essa fórmula, o aluno vai falar assim, isso cai na prova? Não, isso não cai no vestibular. Então não cai na prova. E se não cai no vestibular, não cai na prova, o aluno fala, então não quero saber. Eu quero saber só o que vai cair no vestibular, o que vai cair na prova, porque senão eu não vou tirar nota. Quer dizer, o interesse pelo conhecimento, o interesse pela inteligência não existe mais naquela criança. Ela acha que ela vai para a escola para tirar uma nota, para mostrar um boletim bonito para o pai e para a mãe, para passar de ano. E não é este o objetivo da educação. O objetivo da educação é aprender a desenvolver conhecimento acadêmico, a inteligência filosófica e a sabedoria espiritual. É desenvolver o trabalhador, o cidadão e a pessoa, conforme está na Constituição Federal, artigo 205. E uma pessoa que desenvolveu o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, faz a prova e tira e passa no vestibular. É assim. É uma coisa é consequência da outra. Quando a gente vem aqui, o conhecimento conteudista, que é conteudismo? É o famoso que nem academia, né? Faça 300 supino que você fica com o braço forte. Isso é repetição, você está sendo treinado para fazer uma prova, mas você não está aprendendo. Percebe? Então, isso seria, estou dando aqui um resumão, né, do que seria a formação para o trabalho. Agora, o que seria o exercício da cidadania? Ele promove a pessoa para que ela aprenda a olhar e reparar, né, o significado do fundamento, por exemplo. Já introduz na formação do desenvolvimento da pessoa. A partir da filosofia, você linka a pessoa com o trabalho e com o seu desenvolvimento humano. Por que o quarto mandamento? Porque o quarto mandamento é honrar pai e mãe.
Mas quem é pai e mãe? Todo aquele que cuida de você. Então, se você está tomando leite, aquele cara da fazenda que tirou leite está cuidando de você. Isso é sociedade. A criança começa a reconhecer e ter gratidão. Que bom que tem gasolina no posto, que bom que tem pão na padaria, que bom que tem água na torneira, que bom que tem energia elétrica na tomada. Porque ele sabe que aquilo não apareceu ali do portal místico. Aquilo apareceu ali porque alguém está trabalhando, existe uma interação comunitária, está produzindo uma inteligência, ele não é um xarope que acha que tudo no mundo existe para ele. Ele tem que ser grato ao homem honesto, trabalhador. É o conteúdo filosófico, porque o que é filosofia? É a busca da verdade. A pessoa quer entender de onde vêm as coisas, por que elas existem. Por exemplo, você aprendeu na escola como é que calcula uma raiz quadrada. Você sabe de onde veio a raiz quadrada? Você não sabe, porque ninguém te explicou, porque isso não cai no vestibular. O teu filho vai querer saber, no Instituto Avon, ele vai saber de onde veio. O que eu quero dizer para vocês, meus amigos, o exercício da cidadania, a formação filosófica, desenvolve a inteligência. O porquê que você estuda as coisas, por que você faz, para que elas servem, o sentido comunitário, espiritual. Agora, o que acontece? O desenvolvimento da pessoa, ele passa pela formação verdadeira do indivíduo. A pessoa tem que se conhecer, quem eu sou. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou irmão, eu sou filho, depois eu sou pai, depois eu sou mãe, depois eu sou médico, eu sou advogado. A pessoa sabe o que é. Ela tem inteligência emocional, ela tem fortaleza espiritual, ela sabe o que é e quem é. Quantas pessoas vivem a vida inteira e ainda não sabem? O cara lá com 50 anos de idade, não sei se ainda se eu sou homem ou se eu sou mulher. O cara é casado, aí de repente ele surta, eu acho que eu sou solteiro. Eu falo o cara, mas a cara também, né? Certo? A mulher também dá dessas, não é? Certo? Eu sou filho, mas eu não quero saber de pai e mãe. Como assim? Eu sou pai, mas eu não quero saber de filho. Como assim? Enjoei. Que papo é esse? Que conversa de doido é essa? Que formação espiritual é essa? Que ser humano é esse? Cadê o desenvolvimento da pessoa? Começa pelo desenvolvimento espiritual, por isso é espiritual, porque, como eu disse para vocês, nenhuma criança, nenhum ser humano é formado, nenhum ser humano é capaz de ser formado se não for pela formação espiritual. Aí você fala assim, Ricardo, por que então a educação católica e tal, do homeschooling católico, e como é que é essa questão da formação, aula de religião, eu não sou católico e tal? Estou já aqui explicando a estrutura pedagógica para vocês. Ela vai estar bem explicadinha nesse livrinho aqui e num vídeo curso que tem desse livro aqui. Mas assim, nós temos uma aula de religião que chama Estudo Sagrado, no Instituto Ave Maria. Mas eu não sou católico. O que cai nessa aula de religião? Catecismo da Igreja Católica. Eu não sou católico, eu sou obrigado? Lógico que não. A lei brasileira não te obriga a estudar a fé católica na aula de religião. Né? Se você estivesse na escola e não quisesse, você também não ia ser obrigado. Né? Diga-se que, inclusive, está virando uma grande confusão, né? Porque ensino religioso virou shopping center. Né? Qual que é a religião que você gosta mais, que se adequa mais a você, tem que ser mais semelhante de Deus, é o contrário. Para minha surpresa, no Instituto Ave Maria, muitos não católicos estudam o ensino religioso do Instituto Ave Maria. Aí eu pergunto para eles, por que você estuda? Eu falei assim, porque eu aprendi a virtude da prudência. Por que você aprendeu com a virtude da prudência? Aprendi o seguinte, se eu quiser vencer você e perguntar para o teu inimigo quem você é, que informação eu vou ter a respeito de você? Que você é uma péssimo ser humano, não é verdade? Se eu te perguntar para o teu melhor amigo, o que eu vou saber a respeito de você? Que você é uma pessoa melhor do que você realmente é, você não concorda? Se eu quiser te conhecer de verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perder o meu tempo e me relacionar com você. E aí eu saber, a partir de você, quem você é. Aí eu vou saber exatamente quem é você. Isso acontece com muitas pessoas em relação a muitas coisas. As pessoas não sabem. É o tal do incompetente. Ela nunca estudou o que está escrito na lei, mas alguém falou que a criança tem direito à escola. Mas não está escrito isso na lei. Está escrito na lei que a criança tem direito à educação. Existe competente e competente mal intencionado. E quem vem para o Instituto Ave Maria estudar aqui, estuda direito, entende a virtude da prudência e resolve largar a mão de ser incompetente e mal intencionado.
e resolve ser competente, buscar para saber o que é de verdade. É a Igreja Católica, mas não sabe o que é a fé católica. Ah, mas eu não gosto do Papa. Mas quem disse que o Papa é a igreja? Eu não gosto do padre. Quem disse que o padre é a igreja? Quem eles são? Eles são a coroa de espinho, eles são um clero. Existe um rei e a coroa representa a nobreza desse rei. A coroa da igreja ela é tão feia que ela é uma coroa de espinho. E o corpo de Jesus Cristo é bonito, né? Porque eu sou o braço de Deus, eu sou a cabeça de Deus, eu sou a orelha de Deus. Não, você é a chaga de Jesus Cristo. Você é aquela ferida fedorenta que está nas costas dele. É isso que você é. E que ele carrega no corpo dele. Porque ele sabe que você é isso. Ele quer te levar para o céu. E só dá um jeito de você ir para o céu. Você ir grudado nele. Mesmo que seja como ferida. Como chaga. Ou como espinho. Entendeu? Então, quer dizer, você é a pessoa que não entende a fé e você é crítico. Especialista. Critica sem saber. Oh, bem inteligente. Não. Então, eu não estou aqui convencendo ninguém. Só estou falando o que acontece. Você quer saber, critique sabendo. Agora, se você aprendeu o que é a fé católica a partir dos inimigos da igreja, você é um grande bobo, incompetente, porque você vai pela opinião dos outros, mas nunca estudou. E se você não gosta do incompetente lá do Conselho Tutelar ou do Ministério Público, não seja um também. Você não concorda? Então, a virtude da prudência é isso. Ah, mas mesmo assim eu não quero estudar a partir da formação do ensino de estudos sagrados. Sou obrigado? Não é obrigado. Ricardo vai ficar bravo, o Instituto Ave Maria vai achar ruim? Não, não vamos. Na verdade, a gente nem vai ficar prestando atenção, problema é teu, porque eu homeschooling com você. Bom, e nas outras matérias? Como é que funciona? Ouvi dizer que o Instituto Ave Maria ensina religião em todas as matérias. Sim. Por quê? Porque a Constituição Federal exige assim. Porque a Constituição Federal exige o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Ou seja, que eu ensine o acadêmico, filosófico e espiritual, que eu forneça o conhecimento, a inteligência e a sabedoria para o teu filho, ou que eu te ajude a produzir isso nele. É isso que exige a Constituição Federal. Ou seja, quando o teu filho lê um texto e está escrito lá no texto responsável legal, isso não é conhecimento acadêmico. Conhecimento acadêmico é só ler responsável legal. É necessário que teu filho saiba o que é significado do responsável legal, no sentido filosófico e espiritual? Não é? Quem exige isso é a Constituição Federal, senão ele vai ser um analfabeto funcional. Ele vai passar no vestibular, mas não vai saber nem o que está fazendo na vida. Então, eu tenho que te ensinar isso para o teu filho em todas as matérias.